Boa noite, família. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza pela palavra que Ele quer ministrar ao nosso coração hoje. Que Ele nos rasgue, nos transforme, nos refaça. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia e eu vou ler alguns versículos de Josué 23. Vou começar do versículo 1 ao 3. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, os seus oficiais, e lhes disse: já estou bem velho e vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Vamos pular agora para os 5 e 6. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem nem para a direita nem para a esquerda. Vamos do 8 ao 11 agora. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como Ele prometeu. E aí no 11 ele diz: portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus. E esse é o título da nossa pregação de hoje. Josué, já idoso, ele chama todo o povo para um discurso completo final, antes dele partir. E lembra esse povo, nos capítulos 23 e 24 do livro de Josué, que Deus os tirou da escravidão, que Deus lutou por eles, que muitos povos mais fortes do que eles se levantaram para atacá-los, mas que eles foram vitoriosos, não por suas armas, força, pelos seus recursos, mas porque a mão poderosa do Senhor os ajudou. Deus, por amor, fez uma aliança com esse povo, fez uma aliança com eles, deu promessas e cumpriu cada uma delas. Ninguém conseguiu resistir a esse povo. E aí no versículo 11 ele conclui com essa frase: portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus. E na versão NVI esse versículo é: portanto, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. Então a nossa resposta ao amor profundo de Deus, ao cuidado de Deus conosco, ao zelo dele, às promessas cumpridas na nossa aliança com ele, é nós nos empenharmos em amá-lo. Essa é a nossa parte, é nós nos dedicarmos com todo o zelo a amar ao Senhor. Sabe, em determinada ocasião, Jesus foi questionado sobre qual o maior, o grande, o principal de todos os mandamentos. E ele responde de forma bem objetiva e clara, e vocês sabem disso, sobre o que é mais importante do que tudo. Está lá em Marcos 12, 29 e 30. Ele diz assim: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força, de todo o coração, coração inteiro, completo, com toda a alma inteira, toda a mente inteira, vigor, capacidade, força, disposição, com tudo. Ame ao Senhor com o seu tudo, de forma completa. E Jesus aqui, ele está remetendo a um texto que está em Deuteronômio 6, 4 e 5, que é exatamente o mesmo mandamento. E lá esse mandamento ele é seguido por uma outra orientação, que eu quero ler com vocês, que está descrita nos versículos 6 a 9. E diz o seguinte: essas palavras que hoje eu lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Então, qual é a direção aqui? É que nós precisamos conversar o tempo todo sobre o que é amar a Deus de todo o coração. Nós precisamos nos recordar da importância desse mandamento de amar a Deus de todo o nosso coração. Ainda mais agora que se aproxima cada vez mais a volta do nosso Senhor Jesus, do nosso noivo. O noivo que vem buscar a igreja, que é a noiva do Senhor, que vai se encontrar com Ele. Sabe, se Deus não for o maior amor da nossa vida, todo o resto da nossa vida vai estar desalinhado. Se
Se o noivo com quem nós vamos nos casar para a eternidade não for o maior amor da nossa vida, como nós estaremos prontos para recebê-lo, para nos encontrar com ele, para nos apresentar diante dele? E Deus ardeu no meu coração, não só por mim, mas pela noiva do Senhor, com um senso de reconhecimento que talvez eu não só não ame o Senhor com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a mente e com todo o coração como Ele merece, mas como talvez eu também não esteja me empenhando em amá-lo cada vez mais, como Ele deve ser amado e desejado. Sabe, não amar a Deus por inteiro, meu querido, é pecado e deve ser confessado. Não se empenhar em amar a Deus por completo é pecado e nós devemos confessá-lo. E talvez esse confronto, essa palavra, entre torta para você. Como é que você pode dizer, Rebeca, que eu não amo a Deus o suficiente? Eu estou na maior luta com o inferno por causa de Deus, eu oro 2 horas por dia, eu jejuo vários dias da semana, eu vou ao culto semanalmente, às quartas, aos domingos, eu me emociono durante o momento de louvor e de adoração, eu ouço música gospel no carro, na minha casa. Sabe, meu amado, segundo o próprio Jesus, nada disso é o principal. Quando ele responde essa pergunta, ele não fala que o principal mandamento era frequentar o templo, cantar hinos, jejuar. Isso pode ser nossa performance, nossa resposta, a consequência, mas isso não necessariamente significa que você está vivendo o principal, o maior mandamento de todos, que é amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. A igreja de Éfeso, ela foi elogiada por Jesus, por sua performance, pelo que ela fazia, mas ela já não amava Jesus como antes. Jesus a confrontou: tenho contra você o seguinte, você abandonou o primeiro amor. Paulo também valorizava muito a sua performance religiosa, antes mesmo dele se encontrar com Jesus. Quando Cristo se apresentou para Paulo, Paulo falou: quem é você, Senhor? Então, antes de conhecer a Jesus, ele valorizava tudo isso, até que Cristo trocou o coração de Paulo, até que Paulo foi cheio do Espírito Santo, até que Paulo aprendeu que nada de bom que existia nele tinha maior valor do que Cristo. Ele antes amava mais o seu currículo, a sua religião, do que o seu próprio Deus. Era para isso que ele dava mais valor, era para isso que ele dedicava toda a sua vida. Mas agora com Cristo ele reconhece, isso está lá em Filipenses 3, 7, 8, que todo o resto não tinha nenhum valor se comparado a Cristo, a conhecer a Cristo, a caminhar com Ele. Ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Sabe, meu coração está tão atraído por Cristo que todo o resto perde a importância. Os prazeres momentâneos perdem a importância. Defender a minha justiça própria, quando alguém me afronta, perde a importância. Minhas riquezas, bem materiais, ou a falta deles, não tem mais importância. Minhas experiências felizes ou os sofrimentos que eu vivo nessa terra não importam. Tanto faz ter muito ou pouco, tanto faz ter saúde perfeita ou ter um espinho na carne. Tanto faz que a multidão me aplauda ou que ela me expulse das suas cidades. Na verdade, tanto faz eu ser vivo ou morrer, porque até a minha vida tem menos valor do que Cristo e estar com Cristo, na presença de Cristo. Sabe, o amor de Cristo por nós, por mim, a sua glória, a sua presença nos envolvem de tal forma que nós só podemos responder a isso amando a esse Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, toda a nossa mente, entendimento e com todas as nossas forças. Mas o que exatamente é amar assim? O que é esse amor? Eu queria que você abrisse lá em Gênesis 25, 30 a 33. Diz o seguinte: Esaú lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. E Jacó respondeu: primeiro me vem do seu direito de primogenitura.
E ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. De que me vale? Fala de um valor atribuído por Esaú, o que vale mais e o que vale menos. Esaú estava exausto e com fome e desprezou as coisas que deveriam ter maior valor na vida dele. Vamos lembrar que o povo de Deus também, após ser liberto com uma mão poderosa, depois de mais de 400 anos de escravidão, sentiu medo e desprezou o livramento do Senhor. Lá Êxodo 14:12 diz: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Esse povo sentiu fome, sede, desprezou o que deveria ter maior valor. Murmurou: o que nós vamos beber? Quem nos dera a gente tivesse morrido lá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Vamos lembrar de Marta. Marta estava inquieta, preocupada com muitas coisas, ocupada e distraída com muitos serviços, e desprezou a oportunidade de estar sentada aos pés do Senhor, que era a única coisa necessária, a boa parte. O que deveria ter maior valor era desfrutar dessa intimidade com Jesus, do relacionamento com o Senhor, desfrutar da presença de Jesus ali. E Lucas 14:18-20, Jesus conversando sobre o convite feito para um grande banquete onde tudo já estava preparado, diz: mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Então desprezaram o convite de Deus para ter maior intimidade, desprezaram o que deveria ter maior valor. E assim a gente poderia continuar citando inúmeras pessoas descritas na Bíblia, ou citar os nossos próprios exemplos do nosso próprio dia a dia, onde nós desprezamos muitas vezes a Deus, a sua vontade, a sua presença valiosíssima, em troca de algo que me satisfaça agora. De que me vale a herança eterna do Senhor, se agora o que eu quero, o que eu preciso é satisfazer uma carência da minha alma? Agora, se a gente tem trocado algo de valor eterno por uma satisfação temporária e imediata, como é que eu posso dizer que amar o Senhor dessa forma que Ele nos manda é a principal coisa da minha vida? De que me vale? Qual é o valor que eu atribuo para Deus, para as coisas, para as pessoas? Esse tipo de amor, o que ele é amar a Deus, valorizar a Deus muito mais, acima de tudo que eu valorizo, acima do valor de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Amar a Deus dessa forma descrita no principal mandamento é considerá-lo o mais valioso, o mais precioso. É mais que o meu cônjuge e o amor que ele pode trocar comigo. É mais que os meus filhos e o amor incondicional que eu acho que eu sinto por eles. É mais que o meu trabalho que me proporciona um desenvolvimento intelectual ou dinheiro para eu estar mais tranquila. É mais que o prazer de algumas horas de sexo, bebida, balada, piada, risada entre amigos podem me proporcionar. Ele é mais valioso que a minha própria vida. Isso é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força. E sabe, depois de esclarecer isso, depois que você entende isso, depois que você vive isso, eu não preciso mais insistir em te falar sobre obediência. Porque se você considera o valor do seu Deus maior do que todo o resto, a obediência se torna algo natural, algo que não é pesado, não é difícil. Porque desobedecer o que ele diz, a sua vontade, a sua direção, seria trair o meu maior amor. E eu jamais faria isso se eu o amasse de verdade.
João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E João 14:23, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E por fim, 1 João 5:3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Como assim não são difíceis? Que ser humano que consegue amar a Deus de tal forma? A resposta é nenhum. E eu vou te falar, porque olha o que Deus fala em Deuteronômio 29:30, quando Ele está abrindo a nova aliança dele para conosco, para com o povo de Israel e consequentemente conosco também. Ele declara no versículo 2-4 do capítulo 29, vocês viram com seus próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito com Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Vocês viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. E aí olha o que diz o versículo 4 de Deuteronômio 29, mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Vocês viram maná, vocês viram o mar se dividir, vocês viram sair a água da rocha, vocês viram a coluna de fogo durante a noite, viram a nuvem durante todo o dia. Viram eu lutar por vocês contra nações muito mais fortes e poderosas do que vocês. Vocês viram tudo isso, mas viram com seus próprios olhos. E seus olhos não são capazes de ver a beleza de Deus, não são capazes de ver toda a glória de Deus, a beleza da santidade, do poder de Deus. Vocês ainda não têm olhos para ver a Deus e o seu próximo como os olhos do Senhor veem. Vocês ainda não têm ouvidos para discernir a realidade espiritual como os ouvidos do Senhor fazem. Não têm coração para amar como o coração que o Senhor ama. Vocês não podem amar a Deus como seu maior tesouro e ao seu próximo como a você mesmo, porque todo ser humano era cego, surdo, mudo, incapaz de amar por causa da dureza do seu coração caído e morto. Seu coração estava espiritualmente morto para entender o valor que Deus tem, cauterizado, insensível. Sabe ferida? Quando cauteriza e a gente fica insensível àquele pedaço da pele. John Piper, que é um pregador americano, refletiu que a consciência disso é o ponto de partida da nova aliança. A condição miserável do nosso coração sem Cristo. E até que a gente tenha consciência de quão surdo, cego e morto nós estávamos, de quão impossível era para você ver, ouvir, amar ou desejar a beleza preciosa que há somente Deus, você nunca vai entender de verdade a graça de Cristo, essa que nós cantamos hoje, o que Cristo fez por você naquela cruz, se entregando para te salvar por você, para salvá-lo antes da fundação do mundo. Essa é a graça. Nós ainda nessa condição miserável fomos chamados a entrar numa aliança com o Deus Criador, Santo, Todo-Poderoso. E Deus está buscando uma aliança de relacionamento. O Edu falou sobre isso aqui também. Ele está buscando isso, ele está perseguindo isso. Onde Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Deuteronômio 29:10, ele diz, hoje todos vocês estão diante do Senhor, seu Deus. E no 12-14 ele fala, para que entrem na aliança do Senhor, seu Deus, e no juramento que hoje o Senhor, seu Deus, está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo, e Ele seja o Deus de vocês, como Ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Agora olha que lindo, não é somente com vocês que faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Glória a Deus, os que não estavam naquele dia também têm a promessa da aliança. Nós também temos a promessa da aliança, de entrar nessa aliança, o juramento de um Deus que não mente. Mas nessa aliança há promessas de Deus para a humanidade, há respostas da humanidade para com Deus. Nós não podemos permanecer na aliança, nos mantendo
nos mantendo nessa condição miserável, sendo teimosos e rebeldes à liderança do Senhor na nossa vida. O versículo 9, ele fala: portanto, guardem e cumpram as palavras dessa aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizeram. E no 19 ele fala: ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. Bom, Rebeca, eu tinha me animado em saber que eu estava dentro e agora você me desanimou de novo, me assustei. Como resolver a teimosia do nosso coração e cumprir a minha parte, como resolver essa condição miserável do meu coração. E aí vem esse versículo, que é o versículo de maior esperança, de alegria. Deuteronômio 36, eu quero ler com você porque ele reverte o Deuteronômio 29:4. Lembra que Deuteronômio 29:4 falou sobre nossos ouvidos, nossos olhos e nosso coração? Olha agora o que ele diz no 36. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Essa é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança e fé. E é uma fé que não é uma fé que espera por algo que talvez aconteça. É uma fé que tem certeza de algo que já aconteceu. E com base nisso, eu fundamento a minha esperança, a minha vida. E sabe, essa metáfora da circuncisão, ela descreve a mais maravilhosa, extraordinária, graciosa e merecida experiência que você pode viver nesse mundo. Como nós, com corações endurecidos, olhos fechados e ouvidos tapados, podemos ver, ouvir e amar a Deus como Ele requer. Esse é o segredo. Deus corta a carne morta do nosso coração fora. Ele corta a carne morta da nossa parte mais íntima, da parte que reproduz outros, que multiplica, que gera vida. Ou seja, Ele te dá um novo coração. Para que vocês amem o Senhor de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida, Ele te dá. E os versículos 11 a 14 falam sobre isso, ser uma dádiva, e que não torna tão difícil ou longe do nosso alcance, já aponta para aquele que é a dádiva. Olha o que ele diz: porque esse mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês, não está no céu para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar para que tenhamos de dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Na sua boca e no seu coração. Lembrou de alguma outra passagem do Novo Testamento? Romanos 10, 6 a 10. Paulo está explicando esse texto de Deuteronômio. Olha que lindo. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isso é para trazer o Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isso é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Essa aliança não é muito difícil para nós, porque Deus enviou Cristo para garantir tanto as promessas divinas quanto a resposta humana. Esse é o milagre. Essa é a graça capacitadora. Esse é seu novo coração que ama e que vai te fazer permanecer até o fim como parte da aliança de Deus com o seu povo. E eu termino dizendo que está lá em Deuteronômio 39, na parte B do versículo: porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês para lhes fazer bem. Nessa aliança, nesse relacionamento íntimo, meu querido, há prazer, há alegria. Deus se alegra conosco e nós nos alegramos com Ele. A Bíblia fala lá em Salmos 1, no versículo 2, bem-aventurado aquele que o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer na sua lei medita de dia e de noite.
A Bíblia também cita em Neemias 1:11: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Tem prazer de temer o teu nome. Esses, em aliança com o Senhor, não obedecem só por obrigação, não servem por obrigação, não temem por obrigação, não buscam performance religiosa por obrigação. Esses amam porque Ele nos amou primeiro. E esse tão grande amor de Cristo me atrai, me constrange a abrir mão de tudo por amor a Ele. Não porque eu sou bonzinho, mas porque Ele é bom. Ele é o melhor. Porque Ele é precioso, porque Ele é o mais valioso. Ele tem que ser prioridade das nossas vidas, meu querido. Então queime de amor por Jesus, quando você está trabalhando, quando você está estudando, quando você está em família, quando você está louvando, quando você está servindo, comendo, bebendo, escolhendo a roupa que você vai vestir, escolhendo as palavras que você vai falar. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, queime de amor por Jesus. Quando você for pregar, ame aquele sobre quem você está pregando. Quando você for ministrar louvor e adoração, ame aquele sobre quem a quem você está adorando. Quando você for ensinar seus filhos os caminhos que eles devem andar, ame ao Cristo que você está ensinando. Quando você abraça um visitante ali na porta, ame a Deus que você está representando. Ame aquele que você representa como embaixador neste mundo, onde nós somos peregrinos. Porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, você ama os perdidos, você ama seu marido, você ama sua esposa, você ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, você ama o próximo, mesmo que ele não mereça seu amor, porque você também não merecia o amor de Deus. Sabe, a maior evidência de ter um coração regenerado por Cristo, esse coração que Ele troca, que Ele tira o coração de pedra e põe um novo coração, não é ser mais feliz, não é sentir mais paz interior, não é ser mais emocionalmente equilibrado, ter mais prosperidade, menos luta. A evidência, a maior evidência de ter um coração regenerado por Cristo é amar a Deus com todo o nosso ser e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a maior evidência de que Ele trocou o teu coração. Porque aqui a gente leu em Deuteronômio 36, que Ele circuncida o nosso coração para que nós amemos a Ele dessa forma, para que nós tenhamos vida. Então, se esse amor não está lá, não está aqui, algo ainda precisa ser removido do nosso coração. Talvez ainda haja carne morta para retirar. Sabe, Cristo já fez tudo naquela cruz. Então agora deixa o Espírito de Cristo tocar na sua intimidade e completar hoje essa cirurgia que vai te permitir amá-lo de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Queridos, está faltando amor a Deus. Hoje é o dia da gente confessar o nosso pecado, voltar o nosso rosto para Deus. Se empenhe por amá-lo, por conhecer aquilo que Ele fez por você, por amor, porque isso vai te constranger. Quando a gente entende a graça de Cristo, é difícil não amar a esse Deus que fez tudo por nós. Então confesse com a sua boca, creia com o seu coração e deixa Jesus te dar um coração novo. Eu já abri meu coração para Jesus. Mas muitas vezes a gente vai deixando coisas entrarem, e de novo nosso coração ir se endurecendo. Então não troque o que Jesus falou por nada, não troque as promessas e a herança eterna do Senhor por nada. Não despreze o Deus que é o mais valioso do que tudo, do que todos. Se precisar, meu querido, saia daqui, jejue. Não para pedir alguma coisa, mas só para pedir para Deus, me ajuda a te amar mais, me ajuda a te amar com todo o meu ser, de forma inteira, de forma completa. Eu ainda não te amo dessa forma. Confessa e pede para o Senhor circuncidar teu coração. Jesus está voltando, o dia do Senhor está chegando, o dia do encontro do noivo com a sua noiva está chegando. E como nós o receberemos, quão intenso o meu amor por Ele vai ser.
Ele é o mais belo, Ele é o mais amável. Eu posso me deleitar nele, eu posso me alegrar em estar com aliança com Ele. Eu tenho prazer em agradá-lo, em alegrá-lo. Amém? Então, se você quer ter esse coração empenhado em amar a Deus, hoje, todo dia, eu te convido a ficar em pé agora. Se entregar nas mãos dele agora. Eu quero orar com a igreja, eu quero orar com você. Igreja do Senhor, igreja do Senhor, se derrama aos pés do Senhor. Não se importa com quem está ao teu lado, esse chamado de amor é para você. Esse chamado de amor é para você. Vamos orar, Pai. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pela nossa falta de amor. Perdão pelo nosso amor parcial, pelo nosso amor interesseiro. Eu te peço perdão, Pai, porque muitas vezes nos aproximamos com palavras de louvor, de adoração, mas com um amor interesseiro, que só se interessa pelo que o Senhor pode dar. Um amor que ainda não olha e não vê com os olhos do Senhor a beleza da santidade, a beleza do poder e daquilo que Cristo fez por nós. Senhor, nós reconhecemos hoje a miséria do nosso coração. Nós reconhecemos a nossa morte espiritual, de onde nós saímos, nossa condição feia, impura, egoísta, de onde o Senhor nos arrancou. E cremos que Cristo é a solução cabal, a única solução. Cremos que Cristo já garantiu as promessas de Deus e a condição da nossa resposta humana dentro dessa aliança. Então lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor. Purifica-nos por essa palavra, santifica-nos, para nos apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Declaramos, Senhor, que o seu valor é incomparável. Nunca mais queremos desprezar o seu valor. Perdoa as nossas traições, nosso amado, nosso noivo. Perdoa as nossas traições. Quando damos mais valor a outras coisas, pessoas, experiências, além de ti. Declaramos, eis aqui o nosso coração, Pai. Senhor nosso Deus, eis aqui o nosso coração. Tu és o médico dos médicos, entra e faz a tua cirurgia agora. Entra e faz a tua cirurgia em nós. Troca o nosso coração de pedra por um coração que te ama, que exulta na tua presença, que se alegra diante do Deus da nossa salvação. Nós nos deleitamos em ti. Vem ocupar o trono do nosso coração, Senhor, ser o nosso maior prazer. Não há nada além de ti, não há nada comparável ao Senhor, ao teu amor, ao que o Senhor fez por nós. Não nos deixa trocar esse amor pelo amor de homens, de mulheres. Não nos deixa trocar esse amor por nada. Mostra-nos, Pai, revela-nos a verdade. Arranca da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração todo o espírito de engano que queira, Pai, que queira, Senhor, tornar nosso coração insensível à tua voz. Nós queremos te amar por completo, te amar por inteiro. Com tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos, glorificar o nome do Senhor. Tantas lutas, Senhor, acontecendo. Tantas lutas o teu povo está passando. O inimigo de Deus continua nos atacando. E a tua palavra diz que ele nos ataca para nos impedir de frutificar, de multiplicar, para nos fazer largar a mão da obra, para a obra parar. Nos ataca para tirar nosso foco, para nos distrair, para nos ocupar.
Mas acima de tudo, o inimigo tem se levantado para tirar o maior foco, que é amar a Deus de todo o nosso coração. Então nós declaramos agora que não importam as lutas, não importam os levantes, porque o nosso Deus é quem luta por nós. Por isso nós vamos nos empenhar em amar o Senhor. Nós vamos nos dedicar com zelo a amar ao Senhor. Nós vamos nos dedicar a ensinar os nossos filhos, as nossas filhas, as próximas gerações a amar ao Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a viver, a ensinar esse principal mandamento. E sermos completos ao viver essa aliança de amor. Onde a tristeza, que a alegria de estar na presença do Senhor nos preencha. Onde a morte, que a alegria de estar na presença do Senhor nos preencha. Onde há enfermidade, onde há brigas, onde há confusão. Que a luz do Senhor entre de tal forma e nos mostre o Deus da nossa salvação, lutando por nós. Abre nossos olhos espirituais para aprendermos a descansar no Deus da nossa salvação. O Deus que nos ama e a quem nós amamos, com quem nós temos uma aliança. Senhor, nós desejamos a Tua volta. Nós desejamos Te ver, Senhor. Nós desejamos Te ver, Senhor. Tanta gente falando: espera Jesus porque eu quero casar, espera Jesus porque eu quero ter minha casa própria, espera Jesus porque eu quero ter meu filho. Querido, não fale isso. Nada é mais valioso, mais prazeroso do que o dia em que nós estaremos face a face com o nosso Senhor. Nada é comparável a isso, nada é comparável a Ele. Por isso, encha a sua casa de amor, encha seu coração de amor, e saia daqui regenerado, com a evidência maior de alguém que anda amando o Senhor, seu Deus. Em nome de Jesus, que cada uma das suas escolhas a partir de hoje sejam tomadas a partir do amor tremendo, enorme, valioso que você sente pelo seu Deus. Não traia o seu noivo amando outros. Oséias, quando Deus fala para Oséias se casar com uma prostituta, Ele fala sobre os amantes dela, mas Ele fala: eu a atrairei para mim, eu lhe falarei ao coração. Então, se você tem colocado algum amante, entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando só de relações sexuais ilícitas. Eu estou falando de tudo aquilo que ocupa o lugar de amor do teu coração no lugar do seu noivo, Jesus Cristo. Manda embora agora. Manda embora hoje, querido. Dorme amando ao seu noivo. Acorda amando ao seu noivo. Todos os dias anda amando ao seu noivo. Escolhe tudo para agradá-lo. Porque Ele fez tudo por você. Ele entregou o melhor que Ele tinha por você. E nós estamos salvos, regenerados e circuncidados no nosso coração, por causa desse tremendo amor dele por nós. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas que se revelou como seu Pai, esteja com você hoje, em todos os dias
da sua vida. Que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que habita dentro daqueles que abrem seu coração para Cristo, que creem em Cristo e que confessam o Cristo como uma confissão de vida, que esse Espírito Santo de Deus possa dirigir a sua vida em consolo, em comunhão com Deus, em amor, hoje e para sempre. E leve essa bênção e esse amor, incendeie a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, com esse amor de Cristo. Amém? Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.